Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre o Botafogo que conseguiu uma vitória importante na despedida do Botafogo antes do Mundial de Clubes, conseguiu uma vitória importante contra a equipe do time do Ceará pelo placar de 3-2, né? 3-2 no estádio do Newton Santos, que tivemos aí, né? A festa também para a despedida do Igor Jesus, né? Que não vai jogar em terras brasileiras, né? Com a camisa do Botafogo, que foi transferido, né, para o futebol inglês, para o time do Nottingham Forest, mas foi muito celebrado pela torcida do Botafogo, o Igor Jesus, e que tivemos aí um jogo muito bom na 10ª rodada, jogo adiado da 10ª rodada, que tivemos aí os gols aí da equipe do time do Botafogo, os gols marcados aí pelo Masteriani, Alex Telles de pênalti e Marlon Freitas, e pelo Ceará os dois gols, né, melhor dizendo aí, do Pedro Raul, da equipe do time do Ceará. Então a equipe do time do Botafogo subiu para a 6ª colocação do campeonato com 18 pontos ganhos, e a equipe do Ceará é o 10º colocado com 15 pontos ganhos. Tá certo, pessoal? Então temos aqui as informações. Então tivemos aí a vitória importante do Botafogo, que tivemos aí para o Igor Jesus, né? Que nós falamos por aqui, né? Que tiveram aqui homenagens especiais com direito a bandeirão depois do apito final. E só faltou o gol, né? Para o artilheiro fechar a noite com chave de ouro, né? Inclusive, que está se despedindo do Botafogo. Mas vamos falar aqui de muita coisa do Botafogo, falando dessa festa alvinegra no estádio Newton Santos, que nós vamos estar falando. Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, ative o sininho de notificações e deixando aquele like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, sempre às 18 horas, e também no YouTube, às 11 da manhã de todo sábado. Temos aí o nosso programa ao vivo na rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM. Acompanhando também pelo YouTube, lógico, do Conversa de Torcedor, pelo site radioNSC.com, também pela Rádiosnet, falando muito sobre o futebol carioca, sobre o futebol internacional, do esporte em geral e também da seleção brasileira, que nós vamos estar comentando também. Certo, pessoal? Com muita opinião e também com debate e informação para você. Tá bom, pessoal? Vamos falar aqui sobre essa noite especial que nós tivemos aí dos 3-2, né? Falamos aqui do Igor Jesus, a última partida dele no Newton Santos, que teve aí que fechou a venda para o futebol da Inglaterra, do Nottingham Forest, que teve aí uma homenagem muito especial quando terminou a partida, que fizeram uma homenagem com o bandeirão e uma homenagem, né? E o Igor Jesus tendo a ida dele para o futebol inglês lá no Premier League, né? Que é um sonho para tanto jogador, né? Para o futebol europeu, mas principalmente aí que ele fez pelo Botafogo foi de uma situação digna de ficar na história, né? Então, meus amigos, esse jogo foi atrasado na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos aí o Botafogo vencendo pelo placar de 3-2 e a equipe do time do Botafogo subindo para a 6ª colocação com os 18 pontos. A equipe do Ceará, que é o 10º, com 15 pontos ganhos. Então, meus amigos, com uma vantagem, né? Com a vantagem que isso que principalmente aí o Botafogo conseguindo essa vantagem, né? Lógico que está aí na 6ª colocação, isso vale muito para o Botafogo. Então, tem aí o Mundial de Clubes agora, que vai estrear a partir do dia 15, o jogo que vai acontecer aí contra o Seattle Sounders dos Estados Unidos, os donos da casa. Depois aí vão enfrentar o PSG de Luiz Henrique, né? Que ganhou a Champions League, e contra o Atlético de Madrid. Os jogos que vão acontecer aí na primeira fase. E o primeiro tempo de partida foi um grande domínio do Botafogo, inclusive, que não criou uma quantidade grande de oportunidade, de chances na partida no primeiro tempo, mas ao mesmo tempo não sofreu sustos, nem foi para o intervalo com uma vitória parcial de 1-0, uma vitória no primeiro tempo de 1-0,
antes do gol do Mastroeni, aproveitando no rebote, após o chute do Santos Rodrigues, o Arthur havia carimbado no travessão do goleiro do Ceará, que, que teve aos 33 minutos do primeiro tempo, do lance do Arthur em cima do Fernando Miguel. A bola foi no travessão, inclusive, e o time do técnico Renato Paiva, em que rondou a área do adversário e ocupou o campo ofensivo quase que o tempo todo, porque a chance da equipe, assim, e a chance da equipe do Ceará de uma forma mais nítida foi com Pedro Raul, o atacante do Ceará, que no final das contas estava impedido, ainda assim ele não passou para o goleiro John. E na segunda etapa, que tivemos aí a equipe do Botafogo tendo algumas oportunidades no segundo tempo, por exemplo, aí do Santos Rodrigues, que recebeu do Mastroeni na esquerda, levou para o meio e arriscou de fora da área, e o Fernando Miguel defende. E aí o time do Botafogo teve a situação dos primeiros minutos, né? Por exemplo, nesse lance que nós acabamos de falar, também do lance do Gregory, né? Que quase completou na área com um desvio do zagueiro Jair. Mas o Ceará empatou o jogo aos 11 minutos de partida, né? No lance do Pedro Raul, em que, em que o Mugni recebeu de Pedro Henrique na esquerda e cruzou, né? Desviou de primeira o atacante do Ceará, o camisa 9, e encerrando o tabu de 8 jogos sem marcar, né? Então, empate da equipe do time do Ceará no estádio Newton Santos. E também tivemos uma situação também de falta do Pedro Henrique em cima do jogador Jair aos 17 da segunda etapa. Então, que teve a pressão na saída de bola, né? E roubando a bola do Jair dentro da área. O lance era perigoso, mas a árbitra marcou a falta em cima do zagueiro botafoguense e teve a situação de analisar o lance, que seria para vermelho para o jogador do Ceará, mas o jogo seguiu, né? O jogo seguiu. E ainda, né, tendo a situação também de um pênalti, né? De um pênalti, né, para o Botafogo, né, de um lado também para o Botafogo, que é a favor do Botafogo, o pênalti, numa possibilidade, porque de um toque de mão, né, em que a Edna foi ao monitor, né, no lance o Dieguinho do Ceará, né, desvala com o braço, né, após o cruzamento do Alex Telles e marcou o pênalti para o Botafogo, e o próprio Alex Telles cobrou de perna esquerda, deslocando o goleiro Fernando Miguel para fazer o gol 2-0, 2-1 para a equipe do time. E aí o Alex Telles vai para a cobrança, lógico, o próprio camisa 13 foi para a cobrança e de perna esquerda deslocou o goleiro para fazer 2-1 para a equipe do Botafogo. Então, o time do Botafogo voltou a ter essa pressão, lógico, nessa pressão para tentar conseguir definir a partida. Teve o lance aos 29 com o Arthur, que ficou com a bola na área, limpou a canhota, né? Limpa para canhota e bateu firme no chute, né? Para a ótima defesa do goleiro Fernando Miguel. No rebote, Mastroeni manda por cima do gol. Perdeu uma grande chance de fazer o terceiro. E aí, teve algumas mudanças aí, as trocas nesse período dos treinadores para tentar conseguir melhorar taticamente as suas equipes, mas o Botafogo conseguiu marcar o terceiro gol com o capitão, o Marlon Freitas, né? Em mais um ataque do Botafogo construído desde a defesa. O volante entrega para o Arthur, que invade a área, tenta o drible e acaba desarmado, mas a bola sobrou para o volante, né? Que bate de canhota para fazer o terceiro gol. Então, o time do Botafogo conseguiu fazer o terceiro gol, né? Fazendo os 3-1 para a equipe do time do Botafogo e conseguindo uma vantagem boa. E aí, o time do Botafogo teve mais uma chance com o Igor Jesus, que subiu alto depois do cruzamento pela direita, cabeceou para o chão e o Fernando Miguel conseguiu fazer defesa. E ainda teve o gol do Ceará no final da partida, com o lançamento, o cruzamento, melhor dizendo aí, do Fabiano Souza pela direita. O atacante
O Pedro Raul ganha de cabeça e manda no ângulo, e o bonito gol do Pedro Raul, o segundo gol dele na partida, né, do atacante da equipe do Ceará, e tentando, né, conseguir, tentando conseguir aí alguma coisa na partida. Nós tivemos aí lances, né, no final da partida de alguma oportunidade para as duas equipes. Primeiro com o Danilo Barbosa, né, no chute de longa distância, que obrigou o Fernando Miguel a fazer grande defesa aos 45, e no final do jogo, né, no último lance da partida, né, a bola levantada na área, o jogador do Ceará cabeceia com perigo por cima do gol de John, quase empatando a partida, e aí acabou o jogo, né, com a vitória do Botafogo de 3-2. Então, a equipe do time do Botafogo conseguindo o resultado, né, de um jogo muito importante, né, o time do Botafogo está na sexta colocação com uns 18 pontos, e a equipe do Ceará na 10ª colocação com 15. Então, temos aí o Mundial de Clubes para o Botafogo, que vai acontecer a partir do dia 15 de junho. E no próximo mês teremos aí Botafogo e Vasco, né? Teremos aí Botafogo e Vasco, que nós vamos estar aí vendo no Campeonato Brasileiro. E para o Ceará, o clássico cearense contra o Fortaleza no mês que vem. E agora vamos conferir aí o Botafogo do Mundial de Clubes da FIFA para ver aí o bom desempenho da equipe alvinegra na competição. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos vocês pela companhia em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Muito obrigado pela companhia. Se inscrevam no canal do YouTube, compartilhem os nossos vídeos e deixando aquele like e seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, a partir das 18 horas, no canal do YouTube para vocês. E também no sábado temos aí o nosso programa ao vivo na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, às 11 da manhã de todo sábado. Fiquem ligados aí para falar de futebol, para falar de muitas coisas para você aí, de futebol, do esporte e da seleção brasileira para vocês. Acompanhando também pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radioNSC.com, pela Radiosnet, falando tudo com muita opinião e também com informação para vocês. A todos vocês, muito obrigado pela companhia. Fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Falou, galera!